Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é como a infância é vivida no dia a dia e como diferentes contextos sociais influenciam a forma que as crianças crescem. Bom, o texto ele aborda como a família e a infância são reguladas por políticas sociais e programas de intervenção. E o texto também fala sobre como a família e a infância são influenciadas por políticas sociais e programas do governo. Ele analisa 2 programas em Porto Alegre. A Escola de Paz, que é a escola para responsáveis e adolescentes que cometeram infrações, sabe? E o abrigamento em casalares, que são para crianças que precisam de uma proteção especial. Bom, a ideia principal é mostrar que a família não é só um espaço de criação e amor, mas também um alvo de políticas públicas que querem formar cidadãos autônomos e responsáveis. Mas aí vem o pulo do gato. Essas políticas não são neutras, tá? Elas carregam valores e muitas vezes seguem uma lógica neoliberal. Ou seja, ela joga a responsabilidade para as pessoas, esperando que elas simplesmente se virem sozinhas sem depender do governo. Simplesmente isso. E um exemplo disso são os programas que ensinam os pais pobres a educar seus filhos sem violência, mas sem garantir que essas famílias tenham melhores condições de vida, sabe? Isso não parece justo, né? Então, não é. Bom, e muita gente pensa que existe um mundo separado. Um mundo separado das crianças e um mundo separado, mundo dos adultos. Mas na prática, não é isso que acontece. As crianças, elas estão o tempo todo interagindo com os mais velhos, com os professores, com os amigos. E essas relações, elas influenciam diretamente a forma que a criança se desenvolve. E o texto ele traz vários estudos de diferentes lugares. E para mostrar isso, eu separei alguns tópicos para ficar bem fácil de entender. A primeira pesquisa fala sobre as crianças ribeirinhas e a disciplina na educação. Bom, essa primeira pesquisa ela acontece lá na Amazônia, nas margens do rio Tapajós. Lá, a criação das crianças é bem diferente do que a gente vê nessas cidades grandes. Lá, os pais valorizam muito o respeito e a obediência, mas, ao mesmo tempo, as crianças têm uma liberdade enorme para explorar o ambiente que elas vivem, sabe? Um dos temas que ficou bastante polêmico sobre esse estudo é o uso de castigos físicos na educação. Mas a gente não está falando de castigo extremo, de violência extrema, mas sim de pequenas punições, só para corrigir, que lá isso faz parte da cultura local deles. E os pais acreditam que tem que equilibrar, sabe? Precisa equilibrar a autoridade e o afeto. E ao mesmo tempo, existe uma pressão social para diminuir o uso dessas punições. Isso mostra pra gente que cada comunidade tem a sua própria forma de educar e como essa forma pode acabar mudando com o tempo. Um exemplo disso vamos pensar nas cidades. Muitos pais trocam os castigos físicos por castigos de tirar o celular ou colocar de castigo no quarto. Isso são formas diferentes de ensinar disciplina. Simplesmente isso. Já a segunda pesquisa fala sobre a infância nos bairros populares de Buenos Aires. Bom, a segunda pesquisa ela acontece lá na Argentina, em bairros mais pobres. Aqui as crianças convivem com muitos programas sociais e são os próprios moradores, principalmente as mulheres, que acabam assumindo o papel de educar e orientar. E essas mulheres, elas também fazem parte da comunidade. E ao mesmo tempo que elas buscam controlar o comportamento, elas também buscam controlar o comportamento não tanto da criança, mas também da família. Isso acaba gerando um equilíbrio entre o apoio e a vigilância.
O texto também nos mostra que essas políticas não são aplicadas de um jeito reto e simples. Tem um monte de disputa e adaptação no meio do caminho. Por exemplo, em comunidades ribeirinhas que eu citei agora mesmo, lá na Amazônia, os pais ainda usam o castigo físico para educar os filhos, porque isso faz parte da cultura deles. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela pressão que eu tinha citado, sem desrespeitar os costumes locais, sabe? Já na Argentina, que eu citei também, eles descobriram que líderes comunitários e vizinhos acabam sendo a peça-chave, sabe, na aplicação dessas políticas sociais. E eles ajudam as famílias carentes, mas também fazem tipo uma vigilância moral, fiscalizando se elas estão seguindo as regras do jogo. E um exemplo do que eu tinha comentado vamos pensar naquela vizinha mais velha, sabe? Que ela dá conselhos para os mais novos, mas também sempre fica de olho, é tipo isso. Já a terceira pesquisa faz uma pergunta: por que as crianças não brincam mais nas praças? O terceiro estudo foi feito em outro bairro pobre. E começou com uma pergunta bem simples: onde estão as crianças? E a pesquisadora achava que as praças eram os lugares ideais para essas brincadeiras, para encontrar essas crianças. E quando ela chegou lá, estava simplesmente vazia. As próprias crianças disseram que adoram esse tipo de espaço, mas os pais preferem que fique dentro de casa, sabe? Por medo da violência, claro, sempre da violência. Isso mostra como a infância mudou. Antes, brincar na rua era normal, mas hoje em dia, muitos pais enxergam isso como o lugar público como perigosos. Um exemplo disso, vamos pensar na nossa infância. Muitos de nós, eu mesma, brincava muito na rua ou nas praças, sem problema algum. Hoje em dia, as crianças ficam mais tempo nos celulares, nas televisões, nos computadores, nos joguinhos e etc. Já a quarta pesquisa fala sobre os projetos sociais e a participação das crianças. Esse último estudo ele fala sobre como as crianças participam dos programas sociais. Elas não entram nesses projetos, todas da mesma forma. Algumas são obrigadas a ir, outras vão porque gosta de participar, porque gosta de socializar, e outras encaram isso como uma oportunidade melhor para o futuro. O pesquisador ele chamou isso de participação itinerante, porque a forma como a criança se envolve com esses programas pode mudar a vida delas naquele momento, sabe? Um exemplo disso, vamos pensar nas aulas extracurriculares. Tem crianças que faz porque gosta, outras faz porque o pai obriga, outras pensam aquilo que acham que vai mudar aquilo, vai mudar o futuro delas, e é a mesma ideia. Bom, a conclusão que esse estudo mostra é que a infância não é uma coisa fixa. Cada criança ela vive a sua fase de um jeito, dependendo do contexto que ela está inserida. E além disso, elas não estão isoladas, são influenciadas pela família, pela comunidade, pelos programas sociais, pela escola e até mesmo pelas leis. A forma como a gente enxerga e cuida dessas crianças tem um impacto enorme no desenvolvimento delas. O mais importante é entender que não existe um único jeito certo, de viver uma infância, mas sim diferentes formas, cada uma influenciada pela cultura e pela realidade vivida ali daquela criança. Se pararmos para pensar, essas questões estão no nosso dia a dia. Bom, quem nunca ouviu um parente dizer: hoje as crianças são muito mimadas, ou ouviu alguém discutindo se a escola deveria ensinar valores morais? Tudo isso, pessoal, faz parte de um debate maior sobre a família, o governo, a cultura e as mudanças sociais. E resumindo o texto faz a gente enxergar que por trás das regras e das políticas para as crianças e famílias sempre tem um jogo de interesse, disputas e definições sobre o que é ser um bom cidadão ou o que é ser um bom pai ou uma criança bem criada.
E essas definições vivem mudando, né? Tudo hoje em dia muda. Então, fica uma reflexão. Como a infância mudou ao longo do tempo? E o que a gente pode fazer para garantir que essas crianças tenham um desenvolvimento mais saudável, cresçam num ambiente bom, e seja nas cidades, nos países grandes, ou no campo, ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, pessoal, fica essa reflexão. Muito obrigada, viu?